nós vamos para uma parte muito importante, que são os princípios do direito penal. Certo? Passa aí, Guerreiro, por favor. Vou passar. Primeira diferenciação, pessoal. Princípios explícitos e princípios implícitos. Os princípios explícitos são aqueles que estão positivados. Eles estão explícitos na Constituição ou no Código Penal. Um exemplo, o princípio da legalidade, que está tanto na Constituição quanto no Código Penal. Certo? Então, esses são os princípios explícitos, que estão positivados e explícitos na Constituição ou no Código Penal. Os princípios implícitos são aqueles que vêm da interpretação da jurisprudência ou da doutrina. Eles não estão explícitos em nenhum Código Penal ou na Constituição. Certo? Um exemplo de princípio implícito, posso dar aqui o princípio da transcendência, ou então o princípio do crime de bagatela. Certo? Passa aí. Olha só. Nullum crime, nulla pena sine lege. O que é que isso quer dizer, pessoal? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso aqui é justamente o nosso princípio da legalidade. Veja os dispositivos que ele se encontra na Constituição, no artigo 5º, e no Código Penal, no artigo 1º. Certo? Então, por isso que a gente diz que ele é um princípio explícito. Também é um direito fundamental de primeira geração ou dimensão, onde ele limita o poder punitivo do Estado. Claro, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, só há crime se tiver uma lei e essa lei tem que ser anterior. Portanto, ele é um direito fundamental de primeira geração, limitando aí o poder do Estado. É também cláusula pétrea, pessoal, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir esse princípio aqui, tá? Então, por isso que ele é uma cláusula pétrea. Pessoal, quando a gente fala do princípio da legalidade, princípio da legalidade, a gente o divide em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. Tá? Princípio da legalidade. Dentro do princípio da legalidade, nós vamos ter o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Onde se encontra o princípio da reserva legal? Aqui, pessoal. Não há crime sem lei. Para aqui. Esse é o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei. Para a gente ter um crime, ele tem que estar positivado em uma lei. Lei ordinária ou então uma lei complementar. A gente viu na aula anterior que é primordial ser lei ordinária. Porém, se for por lei complementar, quem vai legislar serão os estados federativos. Então, é sempre por lei ordinária e por lei complementar. Passa aí. A gente dá uma olhadinha, olha só. Somente lei ordinária ou lei complementar pode criar crimes ou agravar penas. Lei delegada, pode? Não. Medida provisória, pode? Também não. Tratados internacionais, pode? Jamais. Lei ordinária e lei complementar. Cuidado com isso aqui, pessoal. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Certo, medida provisória não pode versar sobre direito penal. Onde é que está isso? Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Entretanto, olha isso. O STF tem admitido medidas provisórias que versem sobre direito penal favorável ao réu. Então lembra, pessoal, para a sua prova você leva que para existir a lei, para existir o crime, tem que ser lei ordinária ou lei complementar. Medida provisória não pode. Porém, o STF tem admitido medidas provisórias que versem sobre direito penal quando? Para beneficiar o réu, quando for favorável ao réu. Certo? RHC 117.566 de São Paulo, julgado em 24 de 9 de 2013. Certo? Pessoal, isso aqui pode cair muito na sua prova. As bancas adoram a jurisprudência. As bancas adoram o julgado. Então, ela vai tentar lhe confundir. Realmente, a medida provisória não versa sobre direito penal. Porém, quando for favorável ao réu, o STF tem admitido. Beleza? Inadmissível que lei delegada verse sobre direito penal. Correto.
não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e sobre direitos individuais, e aqui é o que importa para a gente. O artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, fala que a lei delegada não pode versar sobre direitos individuais. E o princípio da legalidade é um direito individual. Portanto, por isso que a gente sabe que é inadmissível que a lei delegada verse sobre o direito penal. Ok? Olha só. Em regra, mesmo que o Congresso venha a aprovar a medida provisória publicada pelo Presidente da República, convertendo-a em lei, esta não poderá tratar sobre matéria relativa a direito penal, por não se tratar de lei em sentido ordinário, e sim medida provisória convertida em lei. Então, pessoal, mesmo que o Congresso aprove a medida provisória publicada pelo Presidente da República e a converta em lei, mesmo assim ela não pode tratar, não pode versar sobre direito penal, ok? Porque ela não vai ser uma lei em sentido ordinário. Olha outra observação. Acerca da admissão excepcional de medidas provisórias que versem sobre direito penal favorável ao réu, cabe apontar como exemplo o ocorrido em relação ao Estatuto do Desarmamento da Lei 10.826 de 2003. Olha só. A partir do ano de 2003, aquele que possuísse arma de fogo de maneira ilegal seria incriminado pelas condutas dos artigos 12, 14 e 16 do referido Estatuto. Ok. No entanto, o prazo para a entrega das armas ao Estado foi prorrogado por diversas vezes. Prorrogado como, professor? Através de medidas provisórias, com a concordância do STF. Dado que, nesse caso, as medidas que adiavam a aplicação da matéria penal do Estatuto do Desarmamento beneficiavam o réu. Veja bem, os cidadãos que tinham armas tinham que entregar ao Estado, certo? Estatuto do Desarmamento. Só que essa data de entrega foi prorrogada várias vezes, por meio de medida provisória. Quando essa data de entrega das armas é prorrogada, está beneficiando ou não o réu? Está beneficiando. Você tem mais tempo para entregar suas armas ao Estado. Portanto, dessa maneira, a medida provisória, nesse caso aqui, versa sobre direito penal, porque vai beneficiar o réu. Beleza? Essa é uma observação importante para vocês lembrarem desse julgado e desse entendimento do STF. Beleza? Pode passar. Questãozinha. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgo o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar uma medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Pode editar a medida provisória para agravar a pena? Jamais. Isso aqui também, aqui foi para confundir o candidato, né? Desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação, não interessa, não quero saber de aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional. Eu quero saber se essa medida provisória está sendo benéfica para o réu ou não. Só isso, tá? E aí a gente analisa o caso concreto, certo? Mas, em regra, medida provisória não versa sobre direito penal, ainda mais para agravar uma pena. Aí jamais. Então, gabarito errado. Olha só. Ainda que a medida provisória publicada pelo Presidente da República venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, esta não poderá versar sobre direito penal. Ok. Vamos lá. Reserva legal versus os tratados internacionais. Tratados internacionais também não podem versar sobre direito penal, pessoal. A não ser que esse tratado esteja falando de direitos humanos. Quando esse tratado fala de direitos humanos, aí sim ele vai poder agravar penas, aí sim ele vai poder criar crimes. Vamos fazer essa leitura aqui. O conceito de crime contra a humanidade se encontra positivado no artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o projeto de lei número 4.038 de 2008. Olha só tanto tempo que está tramitando. Diante da ausência de lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, rememoro que o STF já teve a oportunidade de se manifestar no sentido que não é possível utilizar tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Está aqui, pessoal. O STF já se manifestou que não é possível
não é possível utilizar tipo penal descrito e tratado descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente. Mesmo que esse tratado internacional seja internalizado pelo Brasil, ele não pode versar jamais sobre direito penal dentro do nosso território, ok? Dessa maneira, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado por meio do Decreto 4.388, porquanto não há lei em sentido formal tipificando referida conduta. Certo? Tratados internacionais não vão versar sobre direito penal no Brasil, mesmo que ele seja internalizado. Mesmo que ele seja internalizado. Agora, em suma, tratados internacionais genéricos, ainda que internalizados pelo Brasil, não podem criar delitos ou incriminar condutas no país, certo? No entanto, há uma ressalva em relação aos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, internalizados no país sob o quórum das emendas constitucionais, presente no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A aprovação, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esses sim poderão criar leis ou agravar penas. Professor, eu preciso lembrar disso aqui, do quórum? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque mesmo que não tenha o quórum, se for um tratado que verse sobre direitos humanos, ele vai poder tratar de direito penal. Olha só, ainda no que se refere ao tema dos tratados internacionais, é importante destacar que o STF entende que os tratados internacionais internalizados pelo Brasil, que versem sobre direitos humanos, mas que não tenham sido aprovados sob o quórum das emendas constitucionais, têm caráter de supra-legalidade, de modo que também pode incriminar condutas e também pode agravar penas. Então lembra, pessoal, tratado internacional não versa sobre direito penal. Porém, se for de direitos humanos, vai versar, atingindo o quórum ou não. Beleza? Outra decorrência do princípio da reserva legal. Lembra, pessoal? A gente está falando do princípio da legalidade. Dentro do princípio da legalidade, nós temos o princípio da reserva legal e temos o princípio da anterioridade. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Olha só, como decorrência desse princípio ainda, não é permitida a analogia em malam partem no direito penal, tampouco o uso de costumes para criar infrações penais. Então, não pode ter analogia em malam partem e não pode ter os costumes criando infrações penais. Vocês lembram quando a gente falou das fontes do direito penal? Os costumes ficaram em fontes formais mediatas, tanto na doutrina majoritária, na doutrina clássica, quanto na mais nova. Então, a gente vê aqui, ó, corroborando isso, que o uso de costumes não pode criar infrações penais. Este período, esse princípio é igualmente aplicável às contravenções penais, porque o crime deve ser interpretado como infração penal. Pessoal, por quê? Quando a gente fala de infração, vocês lembram que eu falei aqui? Infração penal pode ser o crime, né? E o crime pode ser as contravenções. Então, quando a gente lê não há crime sem lei anterior que o defina, a gente deve se ler aqui não há infração penal sem lei anterior que o defina. Porque também vai ser aplicado aqui não só o crime, como também as contravenções penais. E onde a gente lê pena, a gente pode ler sanção. Beleza? Então, não há infração penal sem lei anterior que o defina e não há pena, não há sanção sem prévia cominação legal. Por quê? Porque se a gente ler aqui crime ao pé da letra, a gente vai pensar que esse princípio não se aplica à contravenção penal. E se aplica sim. Beleza? Configuram desdobramento do princípio da reserva legal, exceto. Vamos lá. Onde é que está um desdobramento do princípio da reserva legal? Lex prévia. Lex prévia, pessoal, é justamente que tem que ser prévia. Anterior. E a gente viu que no princípio, a gente viu que no princípio da legalidade, a gente tem sim esse desdobramento que a lei tem que ser anterior. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei estricta, aqui tem que ser uma lei estrita. Tem que ser lei. Quando a gente fala de lei estricta, é porque a lei tem que ser estrita. Tem que ser lei. Lei ordinária ou lei complementar. É isso. Lei escrita é a lei escrita. A lei tem que estar escrita. Lex certa é o princípio da taxatividade. Quando o legislador criar a lei,
ele não pode dar margem para o aplicador da lei ter várias nuances diante de um caso concreto. Ele vai ter que pegar o caso concreto e aplicar a lei. Pegar a lei e aplicar o caso concreto, aliás, certo? Então, essa lei tem que ser taxativa, tem que ser uma lex certa, certo? O juiz, o aplicador, não pode chegar na hora de fazer a dosimetria da pena e procurar fatos subjetivos. Não, ele vai ter que aplicar a lei àquele caso concreto e pronto, objetivamente, certo? Por isso que tem que ser a lex certa. Pessoal, todas essas aqui são desdobramentos do princípio da reserva legal. Lex prévia, lex escrita e a lex certa, que é o princípio da taxatividade. A lei tem que ser taxativa. A última ratio não tem nada a ver com esse princípio da reserva legal, com o princípio da legalidade. A última ratio vai estar ligada com o princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima do direito penal nos bens jurídicos. Os bens jurídicos têm que ser certos, tem que ser aqueles bens jurídicos importantes. Portanto, a última ratio vai estar ligada com o princípio da intervenção mínima e não com o princípio da reserva legal. Letra correta, a letra E. Beleza? Aí é gabaritozinho para vocês verem em casa. Pessoal, eu não estou mandando material porque a gente ainda não tem um grupo da turma. Mas caso a gente tenha esse grupo, aí eu vou ficar mandando os materiais e esses materiais que foi das 2 primeiras aulas também. Beleza? O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras, excluindo-se a sua incidência às normas penais não incriminadoras. Pessoal, essa questão está correta, tá? O princípio da reserva legal vai ser aplicado de forma absoluta, sim, tá? Esse não é perigoso, mas nesse caso ele vai ser aplicado sim de forma absoluta às normas penais incriminadoras. Aquelas que estão criando crime, aquelas que têm crime. As normas penais não incriminadoras não é de forma absoluta ao princípio da reserva legal. Exclui-se a sua incidência as normas penais não incriminadoras. Então esse gabarito está certo. Botei ali no cantinho da tela. Próximo. Aspectos da legalidade, pessoal. Nós temos a legalidade formal e a legalidade material. Para a gente ter a legalidade na sua forma plena, nós temos que ter esses dois atuando junto. Tanto a legalidade formal, tanto a legalidade material. A legalidade formal, pessoal, é a obediência ao devido processo legislativo. A lei, para ser criada, ela tem que obedecer ao processo legislativo. Ok. Legalidade material tem que respeitar os direitos e garantias do cidadão, às normas constitucionais e aos tratados internacionais de direitos humanos. Pessoal, uma lei, ela pode ter obedecido ao devido processo legislativo e aqui ela não respeitar os direitos e a garantia do cidadão. Portanto, essa lei não vai estar de acordo com o princípio da legalidade. Da mesma forma, uma lei pode respeitar tudo isso aqui, direitos e garantias do cidadão, as normas constitucionais, os tratados internacionais, só que ela não obedeceu ao devido processo legislativo. E se ela não obedeceu, então ela não vai estar de acordo com o princípio da legalidade. Porque tem que estar em comum acordo a legalidade formal e a legalidade material. Nós temos que ter esses dois aspectos da legalidade para a gente ter o princípio da legalidade da reserva legal ou da estrita legalidade. Certo? Olha só. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Certo ou errado, pessoal? Errado. Olha só. Esse tipo de questão, isso aí caiu em 2018 para um delegado. Tá? Então, não vão achando que porque a gente está estudando isso aqui agora é fácil, porque na hora, pessoal, na hora da prova, se você não tiver preparado, se você não estiver revisando esses conteúdos, esses primeiros conteúdos, você pode errar uma questão dessa. Essa questão caiu para delegado, cara. Uma questão fácil dessa e teve gente que errou. Então vamos ter cuidado, sempre revisando e sempre fazendo as questões. Essas questões aqui, as que eu trago, algumas são mais antigas, porque eu trago de acordo com o conteúdo que eu estou dando. Mas se a gente for fazer os simulados aqui, vai ser só questão bem mais inédita. Tá, pessoal? Essa questão aqui foi de 2018. Olha só, de fato, em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de uma lei em sentido material. Ok. No entanto, diferentemente do que é expresso pelo item, exige-se a lei em sentido formal também. Princípio da anterioridade, pessoal. O princípio da anterioridade, a gente estuda ele bem mais quando a gente está falando de lei penal no tempo. Mas vamos dar um norte para vocês.
Aqui, pessoal, só para vocês verem que ele está no mesmo dispositivo do princípio da reserva legal. No artigo 5º da Constituição e no artigo 1º do Código Penal, e também é uma cláusula pétrea, pois ele está dentro do princípio da legalidade, né? Passa aí. Pessoal, volta aí só um minutinho, Pedro, por favor. Não há crime sem lei anterior, é aqui que a gente pega o princípio da anterioridade. Sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então vai ser crime a conduta praticada por um cidadão se essa conduta estiver tipificada antes da ação dele. Se ele fez uma ação e essa ação estiver tipificada como crime, aí sim ele vai poder ser julgado. Só isso, ok? Passa aí, Pedro. Olha aqui. Vamos dizer que o crime que existe um crime de não usar máscara. Não usar máscara. No dia 15 de maio, Joãozinho ele cometeu esse crime. Não, ele fez essa conduta. Não usar máscara. No dia 15 de maio ele fez isso. No dia 17 de maio foi publicada a lei não usar máscara, proibindo o uso de máscara. Foi publicada. No dia 19 de maio ela entrou em vigor. Joãozinho, que fez essa ação no dia 15 de maio, ele cometeu algum crime? Não, ele não cometeu um crime. Porque a lei só foi publicada dia 17 de maio e dia 19 de maio foi que ela entrou em vigor. Agora, pessoal, olha só. A lei foi publicada a lei foi publicada em 17 de maio. Ele cometeu o crime de não usar máscara no dia 18 de maio. Ele cometeu algum crime? Não, pessoal. Ele só vai ter cometido o crime se a lei entrar em vigor. A lei pode ter sido publicada aqui e entrar em vigor daqui a 3 meses. Porém, ele só vai ter cometido esse crime quando a lei já estiver em vigor e não publicada. Certo? A gente vai falar mais disso quando a gente for falar de direito penal no tempo. Mas aqui é só para vocês terem um norte do que significa o princípio da anterioridade. Agora, volta aí. Se a lei foi publicada dia 17, entrou em vigor dia 19 e ele cometeu o crime dia 22 de maio, aí sim ele vai estar cometendo o crime. Ok? Essa é uma linha do tempo que vocês têm que fazer. Pessoal, não tem problema a gente fazer coisa como fosse de criança não, tá? Quando chegar no dia da prova, se a questão for falando de princípio de anterioridade ou de lei penal no tempo, façam essa linha do tempo aqui na prova. Não tem problema nenhum. Quando a questão vai lhe dar as datas. A questão vai lhe dar o caso. Você desenha isso aqui na prova e vai fazendo. É muito mais fácil. Certo? Passa aí. Princípio da personalidade ou da intranscendência. Outro princípio, pessoal. Olha só. Constituição Federal, artigo 5º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra ele executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos com calma. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Penas restritivas de direito, pena privativas de liberdade e multa. Pessoal, esses 3 tipos de pena jamais passarão da pessoa do condenado. Jamais serão estendidas aos seus sucessores. Ok? Agora, o que é que o princípio da personalidade vai nos trazer? Que a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida aos seus sucessores, só que no limite do valor do patrimônio transferido
Por quem? Pelo condenado. Veja só. Um pai tem um único filho. E esse pai cometeu um crime, certo? E ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade. A condenação dele foi de uma pena de privativa de liberdade de 10 anos. Só que ele não ia aguentar ficar esses 10 anos preso e se matou. Essa pena privativa de liberdade vai poder ser passada ao seu sucessor, o filho? Jamais. Agora, além da pena privativa de liberdade, ele teve que reparar o dano à vítima no valor de 20 mil reais. 20 mil reais. Ele deixou ao filho somente uma moto. Essa moto valia 10 mil reais. Pessoal, a justiça pode pegar essa moto como uma reparação do dano? Pode. Pode pegar. Agora, qual era a reparação do dano que ele tinha que dar? 20 mil reais. A moto valia 10. E esses outros 10 mil reais? Já era. Já era. Só pode ser até o limite do valor do patrimônio transferido. Ok? Jamais esse tipo de pena vai passar da pessoa do condenado. Restritivo de direito, privativo de liberdade ou multa. Agora, reparar o dano, legal. Agora, tem que ser no limite do valor do patrimônio transferido. Cuidado, pessoal. Já tem umas questões que botam um texto gigante para confundir vocês. Bota data, bota muitos números para confundir. Façam um esquemazinho que eu disse a vocês. Sempre vão anotando e aí vocês conseguem fazer uma questão que trata do princípio da personalidade ou da intranscendência. Passa aí. Olha só. Antigamente, em consonância ao que se refere ao entendimento religioso, era decorrente a ideia de que se um pai, por exemplo, praticasse um delito, toda a sua família deveria ser responsabilizada pelo ato. Olha só. Entretanto, com o surgimento do princípio da personalidade ou da intranscendência da pena, somente a pessoa que praticou o delito é quem deve ser punida, não vai passar dela, não podendo recair qualquer tipo de consequência penal para seus herdeiros ou familiares. Quanto ao que é expresso pelo artigo 5º, é importante destacar a existência de 3 espécies de penas: privativa de liberdade, restritiva de direitos e penas de multa. Nenhuma dessas 3 espécies de pena poderá ser repassada a outras pessoas em favor do praticante do crime, podendo haver apenas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estendidas aos sucessores e contra ele executadas até o limite do valor do patrimônio transferido por herança, pessoal. Vamos lá. Questãozinha. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo ou errado? Certo ou errado? Não, pessoal, é errado. Olha só. Princípio da individualização da pena. O princípio que a gente viu agora foi o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência. O princípio da individualização da pena é outro. Passa aí. Olha só. Pode passar. Vamos ver rapidinho aqui o princípio da individualização. Isso, aí. Pessoal, olha o princípio da individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. O mais importante é aqui. Este princípio deve ser observado nos seguintes planos: plano legislativo, judicial e plano administrativo. Pessoal, no plano legislativo é quando vai ter a feitura da lei. A lei vai ser feita, vai ser criada pelo legislador. Ele vai se ater à individualização da pena para poder dar a pena certa para cada tipo de delito. Pode ser a mesma pena para homicídio e para furto? Jamais. São bens jurídicos diferentes. O bem, o bem protegido pelo crime de homicídio é a vida e o furto é o patrimônio. Então, vai ter que ter uma pena maior para o crime de homicídio. É aí que entra a individualização da pena. Então, no plano legislativo, é a feitura das leis, ok? Que o legislador vai ter que se atentar à individualização da pena para poder dar a pena correta para cada crime. No plano judicial, na dosimetria da pena, pessoal. A pena não pode, apesar de ser o mesmo crime, a pena não pode ser a mesma para uma pessoa que é réu primário e para uma pessoa que é reincidente. Então, o juiz vai ter que se utilizar do princípio da individualização da pena para fazer a dosimetria para cada um. A pena de quem é reincidente vai ser maior do que a pena para quem é réu primário. E no plano administrativo, é já na execução da pena. O indivíduo já está no presídio. Agora, como é que vai ser a progressão de regime dele? Vai ser todos iguais? Todos vão ter a mesma progressão de regime? Jamais. E aqueles que têm bom comportamento? Que participam de ações sociais dentro da prisão?
Aqueles que não cometem mais nenhum tipo de delito na prisão, eles vão ter a sua progressão de regime mais rápida do que outro preso. Então, é aí que a gente tem a individualização da pena também no plano administrativo. Então, temos a individualização da pena no plano legislativo, judicial e administrativo. A questão falou de individualização da pena falando de quê? Volta aí, Pedro, por favor. Olha o que a questão veio falar. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse é o princípio da intranscendência. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Questão de quê? Questão de delegado da Polícia Civil de 2018. Certo? Se preocupe não que essa questão teve alta incidência de erro. Por causa de uma besteirinha dessa. Pode passar. Exatamente. Olha só. Sim, aqui vamos continuar só para a gente fixar. De acordo com o princípio da individualização da pena, cada pessoa deve responder de uma maneira diferente por determinada conduta. Há pessoas que são réu primário, outras são reincidentes em crimes, logo essas duas pessoas não poderão responder da mesma maneira se praticarem a mesma conduta. Esse princípio deve ser observado no seguinte plano. No plano legislativo, o legislador, quando do estabelecimento das penas em abstrato, deve se valer do princípio da individualização da pena e não deve estabelecer uma pena única para ser aplicada a situações distintas. Um exemplo. A pena de uma pessoa que mata o seu desafeto não pode ser a mesma de uma pessoa que mata um familiar por motivo torpe. Seu desafeto, pessoal. Uma pessoa tem um desafeto. Ele sabe que é matar ou morrer. Se eu não matar aquele cara, um dia ele vai me matar. A pena dele vai ser a mesma de uma pessoa que mata um familiar por causa que o familiar pegou uma coisa, xingou ele? Jamais. Então, essa pena do familiar que matou, essa pena da pessoa que matou o familiar por um motivo torpe tem que ser maior e esse é o princípio que é pesado nessa hora do legislador. Plano judicial. A lei não contempla todas as hipóteses de individualização da pena. Logo, compete ao aplicador do direito, ou seja, o juiz, analisar cada uma das situações de modo a individualizar a pena de cada pessoa que cometer um crime. E no plano administrativo será observado por meio da execução penal, quando o indivíduo já estiver na execução penal. Esse é o princípio da individualização da pena. Passa aí. Olha o princípio agora, pessoal, da alteridade. Princípio da alteridade, criado por Klaus Roxin. Ninguém será punido por ofender somente bens jurídicos próprios. O que é que vocês imaginam que pode ser isso aqui, pessoal? Sim. Ninguém poderá ser punido por ofender bens jurídicos próprios, né? Se automutilar, né? Agora, se você lesiona você mesmo, você não é punido. Se você lesiona alguém, você vai estar cometendo qual crime? Lesão corporal, certo? Você tem que sair do seu âmbito pessoal e atingir a coletividade. Quando você sai do seu âmbito pessoal e atinge a coletividade, você vai estar cometendo um crime. Agora, enquanto você ofender somente os bens jurídicos próprios, você vai estar aí diante do princípio da alteridade. Olha só, é importante ter atenção a um dos incisos do artigo 171 do Código Penal, pois trata do crime de fraude e indenização ao valor de seguro. Isso porque destruir um bem próprio, em regra, não configura crime. Ok. No entanto, caso esse bem seja destruído pelo agente com o intuito de receber o prêmio do seguro, então haverá crime, pois a atitude do agente visa atingir bens jurídicos de terceiros. Quando você destrói alguma coisa sua para receber um seguro, você não vai estar atingindo só uma coisa sua. Você vai receber esse seguro. Esse seguro, esse dinheiro não é seu. Então, você vai estar atingindo aí bens jurídicos de terceiros. Tem um caso, não sei se vocês lembram, do zagueiro Breno. Vocês lembram disso não, né? É um jogador de futebol que atuava no Bayern de Munique e ele queimou a mansão dele para receber o seguro da mansão lá na Alemanha. E ele foi punido por isso lá na justiça alemã, porque descobriram que foi ele mesmo que causou o incêndio. Certo? Então, a gente está diante aí de um caso que não é o princípio da alteridade. E sim, a gente vai estar falando aí de... Cadê, pessoal? Aqui, crime de fraude e indenização. Em crime de fraude e indenização. Vamos lá. Próximo, princípio da intervenção mínima. Esse aí a gente já viu na aula passada, né, pessoal? Foi criado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O direito penal é a última ratio da proteção dos direitos, só deve atuar quando a criminalização de uma conduta for indispensável para proteger bens e interesses. Esse princípio da intervenção mínima se subdivide em o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. O princípio da fragmentariedade, nós falamos do caráter fragmentário
do direito penal, né? Onde nós vamos ter vários bens jurídicos, mas o direito penal só vai se preocupar com alguns desses bens jurídicos. E nós temos também o princípio da subsidiariedade, que é o direito penal só vai agir quando os outros ramos do direito não conseguirem resolver a situação. Passa aí, Pedro. A gente fixar aqui. Olha só. Princípio da fragmentariedade. Segundo esse princípio, nem todos os ilícitos configuram ilícitos penais. Sim, serão considerados ilícitos penais os que forem previstos em lei e que atentam contra valores fundamentais dos indivíduos e da sociedade, ou seja, os bens jurídicos mais relevantes. Olha isso aqui, pessoal. Fragmentariedade às avessas. Ou seja, é o contrário. Bens jurídicos antigamente tutelados pela lei penal deixam de interessar o direito penal, já não vão me interessar. Um exemplo, aí o crime de adultério. Artigo 240 do Código Penal, que foi revogado em 2005 pela lei número 11.106. Antes o crime, existia, né, esse crime de adultério, agora o adultério é só um ilícito civil. Olha só, pois é previsto no contrato de casamento que as partes devem fidelidade um ao outro. Nesse sentido, muitas vezes o adultério é levado em consideração em ações de divórcio. É um ilícito civil. Contudo, a sociedade evoluiu de tal maneira que esse ilícito civil não precisa mais da proteção do direito penal. Por isso que a gente fala que é uma fragmentariedade às avessas. O direito penal se preocupava com esse bem jurídico e agora ele não se preocupa mais. Desceu para ser um ilícito somente civil. E o princípio da subsidiariedade? Só será objeto do direito penal os ilícitos que não são suficientemente repreendidos pelos demais ramos do direito e demais meios de controle estatal. Em outras palavras, o direito penal é o último recurso, a última ratio a ser lançada pelo Estado. Então, dentro do princípio da intervenção mínima, nós vamos ter o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Molezinha aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, senhores. Vamos aqui uma questãozinha. A ideia de que o direito penal deve tutelar os valores considerados imprescindíveis para a sociedade e não todos os bens jurídicos sintetiza o princípio da... Letra C, pessoal. Fragmentariedade. Olha só. A ideia de que o direito penal deve tutelar os valores considerados imprescindíveis para a sociedade, ou seja, os bens jurídicos mais importantes, e não todos eles. Sintetiza o princípio da fragmentariedade. A subsidiariedade é que o direito penal só vai agir quando os outros ramos do direito não resolverem a situação. Beleza? Então, letra correta, a letra C dessa questão. Questão de delegado de 2011. Passa. Olha aí, de acordo com o previsto pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal irá tutelar somente os valores considerados imprescindíveis para a sociedade. Gabarito, letra C. Olha outro princípio. Vamos lá. Princípio da ofensividade ou lesividade. O que é que diz esse princípio? Não há que se falar em infração penal se a conduta não causar uma lesão ao bem jurídico tutelado ou ao menos o perigo de lesão. Ou seja, o próprio nome já diz, tem que ter algum tipo de lesividade, tem que ter algum tipo de ofensividade. Não vamos falar em infração penal se essa conduta não causar uma lesão ou não causar pelo menos um perigo de lesão. Agora, pessoal, atenção a isso aqui. Espiritualização de bens jurídicos do direito penal. É quando o direito penal passa a se antecipar e punir condutas perigosas que têm potencial de gerar uma lesão futura. O direito penal vai se preocupar aqui, pessoal, sem que haja uma lesão ou um perigo de lesão, certo? Mas aqui é uma exceção. Onde é que a gente pode ver esse tipo de espiritualização? Crimes ambientais e crimes de perigo abstrato. Crimes de perigo abstrato. Você portar arma. O cidadão portar uma arma, ele vai estar causando algum tipo de lesão? Não. Perigo de lesão, ele está apontando para alguém? Não. Agora, é crime. Por quê? Porque passa a se antecipar, punir condutas perigosas que têm um potencial de gerar uma lesão futura. Um cara portar arma na nossa atual sociedade tem potencial de gerar uma lesão futura. Portanto, o direito penal já vai se preocupar com isso antes da lesão ou antes do perigo de lesão. Crimes ambientais. Se uma empresa se instaura num local de proteção ambiental e ele não tem uma licença, essa empresa não vai precisar estar funcionando para que o direito penal se preocupe com ela. Essa empresa não vai precisar estar já jogando detritos nos rios por ali para o direito penal se preocupar com ela. Não tem a licença? Então, meu filho, você vai cair aqui em algum artigo do direito penal. Ok? Então, crimes ambientais e crime de perigo abstrato, o direito penal vai passar na frente da lesão, vai passar na frente do perigo de lesão e vai se preocupar com esses ilícitos.
Ok? É o que a gente chama de espiritualização ou desmaterialização ou liquefação dos bens jurídicos do direito penal. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para mais um, senhores. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Sempre, sempre, sempre a responsabilização do direito penal vai depender de dolo ou culpa. A responsabilização penal depende de dolo ou culpa. Não se admite no direito penal a responsabilidade objetiva. Onde é que a gente tem a responsabilidade objetiva? Na administração, né? Direito administrativo, né? A gente tem a responsabilidade objetiva da administração. Já no direito penal, jamais. A responsabilização penal depende sempre de dolo ou culpa. Um exemplo. Jéssica está dirigindo o carro dela, está numa via que é para 60 km, ela está em 40 km, está andando bem devagarzinho, cinto de segurança, está tudo certo. Vem um cara e se joga na frente do carro dela. E ela mata esse cara. Jéssica cometeu algum ilícito? Ela não cometeu um crime, ela não queria matar esse cara, certo? Então você não tem dolo, certo, Jéssica? Agora, tu tem culpa? Ela não tem culpa. O cara se jogou na frente do carro dela. Quando é que a gente tem culpa? Negligência, prudência e imperícia. Você não estava com imprudência, nem negligência, nem com imperícia. Você estava toda correta. O cara veio e se jogou na frente do seu carro. Você não teve dolo nem culpa. Se você não tem dolo nem culpa, minha filha, você não tem responsabilização penal. Porque você não pode ter no direito penal a responsabilidade objetiva. Se existisse a responsabilidade objetiva no direito penal, Jéssica ia cometer um ilícito. Mesmo ela não tendo dolo nem culpa. Mas já que a gente não tem, somente por dolo e culpa. Somente por dolo e culpa. Ok? Exceção. Volta aí, Pedrão. Exceção. Há raras exceções em que ainda ocorre a responsabilidade penal objetiva. Um exemplo é o crime de rixa. Vocês conhecem esse crime? Rixa? Várias pessoas, pessoal, se batendo. Confusão generalizada. Se alguém morrer em alguma rixa e não for descoberto quem foi que matou esse cara, todo mundo vai ser responsabilizado. E isso vai ser uma responsabilização objetiva, certo? Isso vai ser uma responsabilização objetiva. Daí a exceção. Agora, se dentro dessa rixa, vamos dizer que sejam 6 pessoas que estavam participando dessa rixa. Foi um cara que derrubou o outro lá, que estava brigando. Pisou na cabeça dele, depois foi descoberto que foi esse cara que matou. Por meio de muitas perícias e tal. Vamos ter uma responsabilização objetiva aí? Não. A gente já sabe quem foi que matou. E foi o outro, por dolo, inclusive. Então, a gente aí não vai ter uma responsabilização objetiva. Agora, geralmente, em um crime de rixa, não dá para saber quem matou quem. Então, aí a gente vai se utilizar, por meio de uma exceção, a responsabilidade objetiva. Ok? Vamos lá. Isso. Se for descoberto, sim. Se for descoberto, não tem responsabilização objetiva. A pena do homicídio vai ser só para a pessoa que matou. Agora, tem que ser descoberto, isso. Tem que ser descoberto e tal. E saber por meio de perícia que foi aquela pessoa que matou. Princípio da adequação social. Conduta tipificada em lei, mas que não afronta o sentimento de justiça da coletividade, seja pelos costumes ou pela cultura. Pessoal, vamos lá. Quando a mãe tem uma bebezinha, geralmente a mãe gosta de fazer o quê? Furar a orelha dela, né? Furar a orelha dela. A mãe furar a orelha da filha é uma lesão corporal, não é? É uma lesão corporal. Ela está cometendo uma lesão corporal. Agora, essa lesão corporal não vai ser entendida como um ilícito, como um crime, porque esse ato já está adequado socialmente, por meio dos costumes ou por meio da cultura. Ok? Então, conduta tipificada em lei. Eu dei o exemplo. É uma lesão corporal. Sim. Mas que não afronta o sentimento de justiça de toda a coletividade. Todo mundo faz isso, todas as mães fazem isso. Seja pelos costumes ou pela cultura. Outro exemplo. Circuncisão que os judeus fazem. Eu acredito que a tatuagem não se encaixaria aqui, tá? Não se encaixaria aqui a tatuagem. Mas é interessante. Mas eu acho que não se encaixaria. Sim.
Sim, sim. Aí sim. Tem isso também. Porque se você fizer com mais de 18 anos, aí você faz o que você quiser. Inclusive, seria uma autolesão aí que você estaria fazendo. Você chegou lá e pagou pro cara lesionar você, ok? Mas por meio ali fazer uma tatuagem. Aqui a gente tá falando diferente. Olha, esse exemplo que eu dei, esse exemplo da circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, né? Que os judeus fazem. Isso também faz lá no bebê. Ou seja, isso aí também é uma lesão corporal. Só que é um costume deles já. Se é um costume, a gente não pode dizer que é um ilícito. Agora, súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. Conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Pessoal, quem é do Crato aqui sabe. Você vai no centro do Crato, você vê perto ali do Banco do Brasil, todo mundo vendendo CD e DVD pirata. Pessoal, esse tipo de ação, esse tipo de conduta, é uma conduta que já está nos costumes e na cultura? Já. Porém, o advogado desse pessoal que vende CD e DVD não pode se utilizar do princípio da adequação social. Não pode. Por quê? Porque a gente tem uma súmula do STJ, a súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica, ou seja, continua sendo crime, mesmo que esteja adequado socialmente, continua sendo típica em relação ao crime previsto no artigo 184, que é a conduta de expor à venda CD e DVD. Ok? Passa aí, vamos ver uma questãozinha. Para vocês verem que caem, tá? Cai mesmo isso aí. Olha só, perito criminal da Polícia Federal de 2018. Olha essa questão. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente à delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgo o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de um comportamento que é socialmente aceito. Errado, pessoal. Lembra da súmula 502 do STJ. Beleza? Lembra, apesar de esse comportamento ser socialmente aceito por todos nós, ele vai continuar sendo crime segundo o STJ. Passa. Olha só, súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 74, violação do direito autoral, a conduta de expor à venda de CDs e DVDs. Nesse sentido, a venda de CDs e DVDs piratas não perdeu a sua tipicidade por conta do princípio da adequação social, mas, pelo contrário, continua sendo considerada um crime conforme dispõe a súmula acima. Beleza? Súmula importantíssima, pessoal. Cai muito na Polícia Civil. Princípio da isonomia ou igualdade. O direito penal se aplica a todos, ok, independentemente de nacionalidade, classe social, etnia, sexo, idade ou condição. Entretanto, esse princípio impõe tratamento distinto para quem se encontra em posições diferentes. Exemplo, réu primário e réu reincidente, vai ter tratamento distinto, quem é réu primário, certo? E a Lei Maria da Penha, onde a mulher vai ter uma proteção maior em relação à violência doméstica. Por quê, pessoal? O homem também pode ser vítima de violência doméstica, tá? Também pode ser vítima de violência doméstica, mas jamais ele vai ser defendido pela Lei Maria da Penha. Essa proteção maior vai ser para as mulheres por meio da Lei Maria da Penha. Então ela vai ter um tratamento distinto. Agora, isso fere o princípio da isonomia? Esse tratamento distinto? Jamais. Ao contrário, ele aumenta esse princípio da isonomia. Beleza? Vamos lá. Princípio da presunção de inocência ou da não culpa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza. Pessoal, eu trouxe essa súmula vinculante número 11 para vocês na aula passada. Vamos ler aqui ela. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por estrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade de prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Pessoal, por que essa súmula foi criada? Por quê? Por causa desse HC aqui embaixo, do ministro Marco Aurélio. Olha só. Em primeiro lugar, levem em conta o princípio da não culpabilidade. Manter o acusado em audiência com algema, sem que demonstrada antes práticas anteriores à periculosidade, significa colocar a defesa antecipadamente em patamar inferior.
não bastasse a situação por todo degradante. Então, pessoal, a pessoa que está algemada em audiência, ela entra algemada na audiência, essa defesa dela já entra perdendo. Já entra perdendo. O júri vai olhar para aquela pessoa que está algemada e vai dizer, ele é culpado. Apesar de que ele não é culpado, porque ele só pode ser culpado com o trânsito em julgado. Então, o ministro Marco Aurélio foi lá, em 2008, e disse que não pode algemar essa pessoa, não pode algemar essa pessoa quando ela estiver em audiência, sem que demonstrada ante práticas anteriores. Beleza? Daí também foi se criada a súmula vinculante número 11, em que a gente só pode ter o uso de algemas diante da PRF. Ok? Perigo, fuga e resistência, pessoal. Olha só, em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos para a instrução penal. Pessoal, o que é custódia acauteladora? A custódia acauteladora são as prisões provisórias. Quando o indivíduo é preso provisoriamente, quando ele está em uma prisão preventiva, ele já foi julgado? O processo dele já foi tramitado em julgado? Não, né? Não. Ele está preso preventivamente. Então, se ele está preso preventivamente, como é que pode ele ser preso se a culpabilidade dele não foi demonstrada ainda? Pessoal, em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia cauteladora há de ser tomada como exceção. A prisão provisória vai ser uma exceção ao princípio da não culpabilidade. Por quê? Porque a liberdade desse acusado por si só, já coloca em risco os cidadãos. Então, esse cidadão, apesar de não ter passado ainda pelo processo legal, ele tem que ser preso provisoriamente, porque a sua liberdade por si só já é um risco para os cidadãos. Então, a custódia acauteladora, a prisão provisória, tem que ser tomada como uma exceção do princípio constitucional da não culpabilidade. Deu para entender? Olha só, a custódia acauteladora é a prisão provisória, muito criticada pelos advogados e pelos doutrinadores, exatamente em razão do princípio da presunção de inocência. Os advogados criminalistas, pessoal, quando o cliente dele está preso, o que é que ele vai fazer lá? Tentar soltar. Por meio de quê? Por meio de um habeas corpus. Esse habeas corpus vai ter justamente isso aqui em seu texto, pessoal. A custódia acauteladora não pode acontecer por causa do princípio da não culpabilidade. É isso que os advogados fazem quando chegam lá com habeas corpus. Certo? Porém, lembrem-se, a prisão provisória, a custódia acauteladora é uma exceção ao princípio da não culpabilidade, a esse princípio que é constitucional. De acordo com eles, de acordo com os advogados, se o sujeito é inocente até que haja uma decisão condenatória transitada em julgado, isso significa que não poderia sofrer uma prisão preventiva. Esse entendimento é bastante utilizado em pedidos de habeas corpus. Beleza? Apesar que não adianta de nada. Vamos lá. Princípio da insignificância, pessoal. Princípiozinho muito cobrado nas provas. Também conhecido por criminalidade de bagatela. Que horas aqui? Também conhecido por criminalidade de bagatela ou infração bagatelar própria. Foi incorporado ao direito penal por Klaus Roxin na década de 60, sob o fundamento da política criminal. Lembrem, política criminal é aquele instituto que faz críticas ao direito penal. E o princípio da insignificância foi trazido aí por Klaus Roxin. Olha só, sustenta esse princípio que o Estado não deve se valer do direito penal quando a conduta não é capaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal, ou pelo menos colocá-lo em perigo. Ou seja, Klaus Roxin fala, se o direito penal é a última ratio, se o direito penal só vai se preocupar com bens jurídicos relevantes, por que ele vai se preocupar com aquele bem jurídico que não vai lesionar nada o patrimônio do indivíduo? Se eu chegar aqui e roubar... Como é teu nome, guerreiro? Esqueci. Se eu roubar a caneta... Se eu furtar... Roubar não. Se eu furtar a caneta de Alexandre, isso aí vai incidir sobre o seu patrimônio? Você vai ficar pobre por causa disso, Alexandre? Não. Jamais. Então, o direito penal não pode agir sobre isso. É basicamente isso que o princípio da insignificância fala. Mas vamos aprofundar mais. Passa aí. Tipicidade formal e tipicidade material. Olha só.
O crime, ele é um fato típico, ilícito, culpável. Teoria o que, pessoal, aqui? Teoria tripartite, né? A teoria bipartite elimina o quê? A bipartite só fala que o crime é fato típico e ilícito. A tripartite é fato ilícito, fato típico, ilícito, culpável. Dentro do fato típico, nós temos... Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, o nexo causal, e temos a tipicidade. Estou só adentrando em teoria do crime um pouquinho, tá? Para a gente falar sobre tipicidade. Só que essa tipicidade que está dentro do fato típico, ela pode ser uma tipicidade formal ou material. A tipicidade formal é a junção, pessoal, da conduta ao fato típico. Se eu furto, se eu chego na cadeira de Alexandre, ele está ali bebendo água. Se eu chego na cadeira de Alexandre, pego a caneta dele, coloco no meu bolso, o que eu acabei de cometer, o que eu acabei de fazer? Subtrair coisa alheia móvel. Então eu tenho aqui, nesse momento, a minha tipicidade formal. A minha ação se adequou ao fato típico. Ok? Agora, a tipicidade material, pessoal, é a efetiva lesão a Alexandre. Quando eu furtei a caneta dele, quando eu subtraí coisa alheia móvel, eu não mexi com o patrimônio dele. Isso vai ser irrisório para Alexandre. Portanto, eu não tenho a tipicidade material. Deu para entender? Se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Porque para eu ter tipicidade aqui no fato típico, eu tenho que ter a tipicidade formal e a tipicidade material juntas. Juntas. Então, se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho o quê? Crime. Então, eu subtrair coisa alheia móvel sua, meu camarada, eu não vou estar cometendo crime nenhum. Por causa disso aqui, ó. Eu não vou ter minha tipicidade material. Agora, a caneta dele vale 2.000 conto. Cometi a tipicidade formal, subtraí coisa alheia móvel, minha conduta se adequou ao fato típico e cometi tipicidade material. 2.000 conto vai fazer falta para tu ou não vai? Vai mexer no teu patrimônio ou não vai? Então, eu cometi a tipicidade material. E se eu cometer a tipicidade material e formal, eu vou ter a tipicidade. E se eu tiver tudo isso aqui, ó, conduta, resultado, nexo causal, eu vou ter o fato típico. Se eu tiver isso aqui depois, meu amigo, eu vou ter cometido o crime. Ok? Sim. Aí o juiz iria ver ao caso concreto o que ele ia fazer nesse caso aí. Ele poderia até dizer, você poderia conseguir essa caneta com qualquer outra pessoa. Aí é o caso concreto. Mas, ó, por exemplo, nesse momento aqui a gente está se preocupando com tipicidade formal e tipicidade material. Mas vamos lá, passa aí, bem rapidinho, Pedro. Pode passar, bem rapidinho para a gente aproveitar aqui o gancho aqui de Alexandre. Valor do bem. É um critério doutrinário, tá? Valor do bem. O valor do bem, ele pode ser financeiro ou pode ser sentimental. Vamos dizer que, Alexandre, tu tem uma bicicleta na tua casa. Esse é o exemplo mais utilizado pela doutrina. Tu tem uma bicicleta na tua casa. Essa bicicleta não vale, meu amigo, 20 reais. Só que essa bicicleta tem passado na tua família de geração em geração. Teu bisavô deu pro teu avô, teu avô deu pro teu pai te deu.
furtaram essa tua bicicleta. Essa tua bicicleta não vale R$20. Não vai mexer no teu patrimônio. Agora, ela tem um valor sentimental para a tua família, não tem? Nesse momento, essa ação vai ser considerada um crime. Ok? Nesse momento. Nesses critérios doutrinários, nós temos o valor do bem, a condição econômica da vítima e consequências do crime e o modo operandi. Então, essas consequências do crime aqui, pode ser que entrasse nesse exemplo que tu deu. Ok? O que é o modus operandi? Eu quero roubar eu quero furtar a tua mesma caneta. Só que tua caneta, meu filho, está dentro do teu carro. Então, quebra o vidro do teu carro, pega a caneta e vou-se embora. Aqui eu já não tenho mais o princípio da insignificância. Eu furtei tua caneta, não vale nada. Só que aí, ó, o meu modus operandi. Exato. O meu modus operandi aqui como mudou. Tive que quebrar o vidro do teu carro para pegar essa caneta. Ok? Então é diferente. Condição econômica da vítima. Depois eu vou voltar, pessoal. Só aproveitando o gancho, tá? Condição econômica da vítima. Eu roubar um pacote de arroz de um supermercado pode ser considerado, pode entrar no princípio da insignificância. Porque esse pacote de arroz não vai mexer no patrimônio do supermercado que ganha milhões, que ganha 1 milhão por dia. Ok? Agora, eu roubar um pacote de arroz, para uma família necessitada. É diferente. Então, a condição econômica da vítima vale muito para a gente entender se aquele crime vai ser abarcado pelo princípio da insignificância ou não. No caso do supermercado, o supermercado não ia valer naquele pacote de arroz. No caso da família que estava passando necessidade, era vida ou morte. Se ele não come aquele pacote de arroz, pode ser que amanhã ele tenha um mal súbito e morrer, por causa de fome. Então é diferente. Então, nos critérios doutrinários do princípio da insignificância, nós temos que ver valor do bem, sendo financeiro ou sentimental. Nós temos que ver condição econômica da vítima, e depois nós temos que ver as consequências do crime e o modus operandi que o sujeito utilizou. Beleza? Volta aí, Pedro. Sim. Passa. Não, pode passar para frente. Isso aí, beleza. Então, pessoal, quando a gente falou aqui de tipicidade formal e material, deu para vocês entenderem a tipicidade formal e material, certo? Então, a natureza jurídica do princípio da insignificância vai que uma causa supralegal de exclusão de tipicidade, ok? Excluiu a tipicidade. Se eu não tenho a tipicidade material, eu não vou ter a tipicidade, portanto, é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. E limitação da incidência prática da norma, porque várias normas aí não vão ser aplicadas por causa do princípio da insignificância. Passa. Isso aqui eu já falei, pode passar. Tipicidade formal e material. Olha só. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. Questãozinha, tá? O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade, sendo requisitos de sua aplicação para o STF a ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica. E aí, pessoal? Onde é que está o erro? Exclusão da culpabilidade jamais. Várias questões tentam confundir isso aqui, pessoal. Eles botam tudo correto. Esse final aqui a gente vai ver ainda que está correto. Agora, exclusão da culpabilidade, não. Nem exclusão da culpabilidade, nem exclusão da antijuricidade, que é o fato ilícito, que é ilícito, e exclusão, sim, da tipicidade, tá? Jamais desses dois aqui. E lembra, pessoal, se a gente não tem a tipicidade material, nós não temos a tipicidade. Se nós não temos a tipicidade, nós não vamos ter o fato típico. Se a gente não tem fato típico, nós não temos crime. Lembra, porque muitas questões vão dizer que, mesmo aplicando o princípio da insignificância, você vai ter uma redução de pena. Jamais, se você for ter redução de pena, se a lei continuar sendo crime. Você não comete crime quando o princípio da insignificância é utilizado. Certo? Na realidade, o princípio da insignificância é a causa supralegal de exclusão de tipicidade do fato praticado pelo agente. Então, o gabarito está errado. Vamos lá. Aí a gente já passou os critérios doutrinários, né? Olha só os requisitos objetivos adotados pela jurisprudência. O ministro Celso de Mello, ele fez 4 vetores para serem analisados pela justiça quando acontecer algum fato que a gente precisar utilizar o princípio da insignificância. Olha só, a gente vai ter que ter uma mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade de comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pessoal, precisa decorar isso aqui, tá? Precisa decorar. Cai em prova.
não vai perguntar a diferença de cada um para vocês. Eu vou dizer aqui, não vai perguntar a diferença. Porém, ele vai perguntar se você sabe esses 4 vetores. Vamos pular isso aqui. Nenhuma periculosidade social da ação. O que, é que vocês imaginam que seja isso aqui, pessoal? Nenhuma periculosidade social da ação. Veja, para a gente ter o princípio da insignificância, eu tenho que ter os 4 juntos. Mas vamos se ater só a esse aqui. Nenhuma periculosidade social da ação. Um exemplo. Alguém consegue dar? Um roubo. Pode entrar com o princípio da insignificância. Pode incidir sobre um roubo? Não. Não pode. Eu agir com grave ameaça e violência no roubo. Então, se eu agir com grave ameaça e violência no roubo, já vou ter periculosidade. E quando a gente falar de princípio da insignificância, a gente não pode ter nenhuma. A gente tem que ter ausência de periculosidade social da ação. Vamos para o próximo vetor. Reduzir o grau de reprovabilidade do comportamento. Vou dar um exemplo que o professor Érico Palazzo dá. Existia uma caixinha, e determinada empresa tinha uma caixinha. Aquela caixinha lá que você bota a moedinha e tal, fica lá para os funcionários. Uma mulher pediu para uma criança, para a filha dela, ir lá pegar o dinheiro da caixinha. Na caixinha tinha R$15. Pessoal, essa ação é uma ação que vai entrar no princípio essa ação da mulher vai ser uma ação que pode entrar no princípio da insignificância por causa do valor irrisório de R$15? Não. Por quê? Ela se utilizou de uma criança para fazer o furto. Esse tipo de conduta, pessoal, tem alto grau de reprovabilidade. E se tem alto grau de reprovabilidade, não pode entrar no princípio da insignificância. Outro exemplo, pessoal. Se uma pessoa qualquer furta lá no shopping, quando você chega no shopping, os sushis estão todos à mostra lá, né? Sushis. Se uma pessoa que está com fome, está lá no shopping, vai lá, pega um sushi e come. Isso aí pode entrar no princípio da insignificância tranquilo. Agora, se um delegado chega lá e rouba esse um sushi e come, pode entrar no princípio da insignificância? Jamais. Jamais. Delegado, militar, policial, jamais. Reduzido o grau de reprovabilidade tem que ter. Quando esse tipo de pessoa comete esse tipo de crime, comete esse tipo de ação, vai ter um alto grau de reprovabilidade, não reduzido. Então é isso que a gente quer falar quando a gente fala de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Então vamos lá. Nenhuma periculosidade, reduzido grau, inexpressividade da lesão jurídica causada, é quando a gente fala do valor do bem. Por exemplo, o valor tem que não ter nenhum valor sentimental e também tem um valor econômico irrisório, tá? E a mínima ofensividade, pessoal, é tudo isso aqui. Engloba a todos esses outros vetores. Então, esses são os 4 vetores que o ministro Celso de Mello trouxe que precisam ter para o princípio da insignificância. Tem que decorar esses vetores, tá, pessoal? De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Vamos lá. Tais vetores incluem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Opa, já tem uma resposta, né, pessoal? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento é um dos vetores. Agora vamos ver o resto. Desvalor relevante da conduta do resultado. Não, isso não é um dos vetores. Mínima periculosidade social da ação. Não é um dos vetores. Volta aí, Pedro. Volta aí, Pedro. Mínima ofensividade, tá? Mínima ofensividade. Passa. Ausência de periculosidade. Nenhuma periculosidade. Exatamente. Aqui está falando mínima periculosidade. Tá vendo como a questão quer pegar? Então tem que decorar. Relevante e ofensividade da conduta do agente? Jamais. Expressiva lesão jurídica provocada? Também não. Tem que ser inexpressiva lesão jurídica provocada. Então, gabarito dessa questão, letra A. Questão aí de delegado da Polícia Civil de Mato Grosso. Vamos lá. Requisito agora subjetivo. A gente viu os requisitos objetivos, vamos ver o requisito subjetivo, que é justamente o perfil do autor. Pessoal, criminoso habitual não vai entrar no princípio da insignificância, tá? Imagina aí. Roubar, furtar. Quero só falar roubar. Furtar. Lembrar, pessoal, roubo nunca entra em princípio da insignificância, né? Jamais. Furtar um pacote de arroz de um supermercado, a gente já viu que pode entrar no princípio da insignificância. Vai entrar no princípio da insignificância. Agora, se esse criminoso todo dia rouba um pacote de arroz no supermercado, a gente está falando agora de um criminoso habitual. Então, jamais não poderá ser utilizado o princípio da insignificância para esse tipo de criminoso, tá? E militar também, isso aí é óbvio, né, pessoal? Por conta da
reprovabilidade. Isso aqui tem um alto grau de reprovabilidade da conduta, quando o militar faz qualquer tipo de crime. Então, ele não pode entrar no princípio da insignificância jamais. Passa aí. É possível a aplicação do princípio da insignificância a reincidentes? Pessoal, agora aqui a gente tem duas correntes. A primeira corrente fala que não se admite o princípio da insignificância a reincidentes. Só que nós temos uma corrente que admite. Olha só. A reincidência não impede por si só o fato dele ser reincidente, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Esse foi o informativo aí do STF. Então, uma corrente admite que o princípio da insignificância seja utilizado a reincidentes e outra corrente não admite. Está aí falando aqui o informativo 793 do STF. Tá? Vamos lá. É possível, olha só, é possível a aplicação do princípio da insignificância a reincidentes? Nesse sentido, há duas correntes. A primeira não admite, parte da doutrina adota esse entendimento. Contudo, também existem julgados isolados do STJ e do STF nesse sentido. Então, olha aí, também temos julgados do STJ e do STF. A segunda corrente, que é a que admite, é a majoritária. Beleza? A reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. O STJ também possui julgados no sentido de que é possível a aplicação do princípio da insignificância, mesmo no caso dos reincidentes. Então, olha só, tanto o STJ quanto o STF têm informativos, têm julgados das duas correntes, ok? Mas leva para a sua prova que a majoritária é a corrente que admite o princípio da insignificância ser usado em reincidentes, ok? Princípio da insignificância, de novo, olha só, o delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância diante de uma situação flagrancial. A primeira corrente diz que não, também temos duas correntes, a segunda corrente diz que sim. Passa aí. Olha só, primeira corrente, não, é o entendimento da grande parte da doutrina. Então, nesse caso, a gente tem a majoritária de que não. O delegado não pode utilizar do princípio da insignificância em uma situação de flagrante. Para essa corrente, o princípio da insignificância somente pode ser aplicado pelo poder judiciário. O delegado vai ter que fazer o que ele tem que fazer e depois passar pelo poder judiciário, o judiciário que vai determinar se ele pode utilizar do princípio da insignificância ou não. Segunda corrente diz que sim, o delegado de polícia pode já aplicar o princípio da insignificância logo na situação flagrancial, visto que a autoridade policial deve analisar o fato típico quando uma situação flagrancial lhe é apresentada. Vale lembrar que o princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. O que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? Que eu até, assim, fazendo agora minha opinião aqui, eu concordo mais com essa segunda corrente. O delegado, no trabalho dele, ele vai se preocupar só com isso aqui. O ilícito e o culpável vai ser já o poder judiciário. Então, se o delegado só se preocupa com isso aqui, cara, ele não pode analisar tudo isso aqui, ele não pode analisar o fato típico na sua profundeza, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ele vai analisar se essa tipicidade teve a tipicidade formal e se teve a material. Se não teve a material, ele já sabe que não vai ter o fato típico. Ele já sabe que não vai ter o crime, então ele solta. É isso. Para mim, teria que utilizar, sim, o delegado de polícia, se utilizar do princípio da insignificância quando tiver em casos de flagrante, beleza? Não são todos, mas em alguns o delegado poderia sim utilizar. Porém, leva para a sua prova que a corrente que entende que não, que o delegado deveria passar para o Poder Judiciário, é a corrente majoritária. Certo? Observação. Apesar de ele falar que com o entendimento da grande parte da doutrina, né, pessoal, a gente não pode falar que é majoritária, visto que não houve um posicionamento claro da jurisprudência em nenhum dos sentidos. Para fins de prova, a segunda corrente deve ser adotada pelo candidato ao cargo de delegado de polícia. Por quê? Quando o cargo que você estiver fazendo no concurso se o cargo for de delegado de polícia, você utiliza que a segunda corrente está correta. Se não for de inspetor, se for de escrivão, ou se estiver fazendo a polícia penal, você leva o entendimento da primeira corrente. O entendimento da grande parte da doutrina é a primeira corrente. Só que a gente não vai falar que ela é majoritária, porque falta ainda um posicionamento claro da jurisprudência. Beleza? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.